O governo deu à Força Armada 6 meses para disponibilizar informações sobre acervos dos CACs. Querem saber quais são os acervos? Os CACs estão agora, mais uma vez, em risco de exposição quanto às suas atividades. Esse governo tem se notabilizado por ter escolhido como inimigo o cidadão de bem, o cidadão honesto, que passa pelo calvário burocrático de comprovação de sua condição de cidadão de bem, de sua idoneidade, e consegue adquirir uma arma de fogo. Seja uma arma de fogo para a defesa, mas principalmente aquele segmento que utiliza armas de fogo para a prática esportiva, seja do tiro, seja da caça esportiva, ou seja do colecionamento de armas e munições. O governo elegeu esse segmento como inimigo. Elegeu sem nenhum embasamento técnico. Tudo, absolutamente tudo que se investiga a respeito desse segmento demonstra que a eventual existência de algum desvio no cenário de segurança pública representa um percentual ínfimo, estatisticamente desprezível, do abastecimento de criminosos com armas de fogo. Toda investigação mostra isso. Enquanto se consegue, no máximo, apontar que houve um suposto desvio de 2, 3 armas de um colecionador que talvez tenham ido parar na mão de um traficante, se faz a apreensão de 500, 600, 800 fuzis e pistolas que entram no Brasil via tráfico internacional de armas, via as fronteiras terrestres, via os containers que chegam nos nossos portos. E isso fica absolutamente ridículo do ponto de vista de escolha dos CACs como inimigos do país. Não são, nunca foram. É um discurso que é exclusivamente ideológico, que visa anular a possibilidade de autoafirmação do cidadão, que visa perseguir um segmento que o governo atual associou ao ex-presidente da República. Houve a politização da pauta de armas, essa politização atingiu em cheio o segmento dos colecionadores, atiradores e caçadores, e com isso o governo atual quer sua vingança, quer estabelecer a sua vingança pessoal. E não se trata de outra coisa a não ser isso. O próprio ministro da Justiça, que agora incrivelmente está cotado para uma vaga no STF, algo que em qualquer das democracias mundiais seria já objeto de escárnio absoluto se ter a mera cogitação desse indivíduo para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Aqui isso vai ser tratado de modo absolutamente natural, e eu não tenho nenhuma expectativa de um resultado da sabatina dele ou da aprovação em plenário que não vai resultar em torno de 50 votos pela aprovação do ministro. Por quê? Porque político no Brasil não está nem aí para o povo. Político no Brasil só está, salvo raríssimas e honrosas exceções, preocupado com seus próprios interesses e dentre esses interesses, o primeiro deles é continuar se reelegendo indefinidamente para não sair mais do poder. É disso que efetivamente se trata. Então não adianta a gente estar aqui pensando em manobras, em jeito de evitar, porque lá na hora de fechar a conta na ponta do lápis vai ser muito difícil se ter algum tipo de resistência efetiva à indicação do ministro Flávio Dino, o atual ministro da Justiça, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que é a consagração de uma contaminação total e de uma confusão total entre os poderes republicanos. É a falência, é a total falência do modelo de 3 poderes harmônicos e independentes entre si, porque Dino não é mais jurista. Dino está afastado da atividade jurídica há anos.
Há muitos anos ele é apenas um político. É um político que foi governador do Maranhão e que hoje é senador. Ele integra o poder legislativo, está afastado do poder legislativo para exercer um cargo no poder executivo. Então ele tem vínculos diretos com os dois outros poderes e vai agora integrar o judiciário. Que independência dos poderes é essa? De onde se tira o notório saber jurídico de alguém que é essencialmente um político? De alguém que já deu declarações juridicamente absurdas? De alguém que em uma reunião com os representantes das chamadas Big Tech diz que a liberdade de expressão acabou, como valor absoluto acabou, e a Constituição? Ah, não importa. Para o senhor ministro, não importa. Um ministro que chegou a dizer, quando falava especificamente das armas, que o porte de trânsito não existe na legislação brasileira. Como não existe? A gente viu aqui a aberração que essa afirmação representa, porque nós temos 2 artigos, pelo menos, lá na Lei 10.826, o artigo 9º e o artigo 24, que falam especificamente do porte de trânsito, e aí o indivíduo vai lá e diz, não, porte de trânsito não existe na legislação brasileira. Ora, ele não conhece a legislação brasileira, ele não conhece a lei, e aí é esse indivíduo que vai ser guindado ao cargo de ministro da nossa Suprema Corte. É a falência total do sistema republicano brasileiro, da democracia brasileira. A gente já não tem mais nenhum resquício de possibilidade de um funcionamento institucional como foi previsto na Carta Constitucional. A Carta Constitucional virou papel de rascunho, se muito. Mas é esse ministro que segue em sua perseguição total ao segmento dos CACs. Os CACs agora estão mais uma vez na mira do governo, que obrigou que em 6 meses o Exército publique os dados sobre a fiscalização de armas. O governo dá 6 meses para Exército publicar dados sobre fiscalização de armas. Setor aguarda publicação setor aguarda portarias. E aí o que é que disse aqui na matéria? O Exército Brasileiro agora tem um prazo para disponibilizar os dados sobre fiscalização de armas de fogo e de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e demais PCEs, produtos controlados pelo Exército. A medida foi revelada pelo jornal, e isso aqui é interessante, pelo jornal Estado de São Paulo. Não é que foi revelada, ela foi cobrada pelo jornal Estado de São Paulo. Quem incitou a divulgação desses dados foi o jornal Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo fomentou essa cobrança, estabeleceu diversas matérias, diversas provocações, no sentido de que não haveria um controle sobre os CACs, não haveria uma efetiva fiscalização, cobrando como se isso realmente fosse uma zona de total descontrole. E o resultado disso foi que o governo resolveu estabelecer essa imposição de divulgação desses dados. A medida que foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo, segue aqui a matéria, e pode trazer atrasos. Imagine, o setor que já esperou desde janeiro alguma portaria, não saiu. Aí em julho veio o novo decreto, espera-se até agora, final do ano já, novas portarias, e não saiu. Não saíram essas portarias. E agora mais essa pode atrasar novamente a publicação das portarias. Esperadas pelo setor desde o novo decreto de armas do governo Lula, publicado em 21 de julho. O governo deu à Força Armada 6 meses para disponibilizar informações sobre acervos dos CACs. Querem saber quais são os acervos dos atiradores no Brasil. Ninguém está preocupado com arma de traficante, não, viu? Com arma de bandido, ninguém está nem aí. O governo não tem preocupação com arma de quem já comete crime. A grande preocupação do governo são as armas legalizadas, seja na mão do cidadão de bem que comprou uma arma para se defender, seja na mão do CAC. Essa é a única preocupação que o governo tem. Está bastante claro, mais uma vez, aqui estampado. O Exército afirmou ao jornal
que requisitou informações sobre essas armas. Veja-se, o Exército afirmou ao jornal que requisitou informação sobre essas armas, o Estado de São Paulo é quem está provocando isso, que a apuração resultaria em trabalho adicional, que inviabilizaria atividades rotineiras. Claro. Não está claro se essas atividades incluem a formulação e publicação das novas portarias, mas o órgão responsável por elas é o mesmo que deve entregar ao governo os dados sobre armas dos CACs até maio de 2024. A diretoria, qual órgão é a DFPC, Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, que aqui reúne as atuações dos SFPCs, os Serviços de Fiscalização de Produtos Controlados, espalhados em cada uma das regiões militares. As portarias aguardadas são necessárias para regulamentar a compra e venda de armas, bem como permitir a emissão de novos CRs para os CACs. Sem elas, o setor segue travado, sem vender armas, nem permitir o acesso de novos atiradores esportivos aos clubes de tiro e aos produtos controlados. Está se vendo que se criou aí mais um embaraço e mais uma desculpa perfeita para que o setor continue travado. Esse é o primeiro ponto. Vai se exigir do Exército uma providência que ele efetivamente não tem como parar para demonstrar, porque a fiscalização existe, só que a fiscalização é tratada como ela precisa ser tratada, ou seja, versando sobre informações sensíveis, porque são efetivamente informações sensíveis. Imagine os dados dos acervos dos atiradores sendo divulgados, sendo publicizados, para se saber quantos atiradores têm quantas armas. Mas vai haver aí um cuidado de aplicação pela Lei Geral de Proteção de Dados, não vai se listar o nome de cada um, e alguém acha que isso é garantia de alguma coisa? Alguém acha que essa ausência de identificação nominal vai impedir se identificar claramente quem são os atiradores que possuem determinados acervos? É claro que isso vai ser permitido. Eu não sei se os atiradores aqui, quem me acompanha, que eventualmente é CAC, se recordam disso, mas a primeira iniciativa que nós tivemos de uniformização, de criação de um sistema centralizado com os dados do segmento, que foi algo que, inclusive, demandou que todo atirador aderisse formalmente ao sistema, cedesse o acesso aos seus dados, e não tinha alternativa, porque eu cedia, eu não conseguia fazer mais nada. O atirador teve que ir a cartório, registrar o documento, reconhecer firme em documento para autorizar o Exército a gerir esse sistema. Isso foi feito. Os atiradores aderiram a esse sistema lá pelo ano de 2010, mais ou menos. Depois disso, esse sistema simplesmente sumiu, foi abandonado, se gastou milhões na sua gestão e ele foi abandonado, e junto com ele os dados. E aí o que aconteceu logo na sequência? Logo na sequência começaram furtos e roubos aos atiradores desportivos. Diversos casos de furtos e roubos aos atiradores desportivos, que até então eram números insignificantes. Será que é coincidência? Será que é coincidência? Não tem nada a ver a divulgação das informações, o sumiço desses dados com ou imediatamente na sequência essa mágica ocorrência de ataques, de investidas contra os atiradores desportivos? Pois é, a gente agora está de novo em um cenário que pode resultar exatamente na mesma coisa. O governo persegue diretamente o segmento, acabou com a única possibilidade de proteção que o atirador tinha no deslocamento para as suas atividades, que era o porte de trânsito com arma a pronto uso, deixou o atirador vulnerável, inventou ilegalmente, de modo absolutamente irresponsável, um recadastramento de armas, um recadastramento absurdo, um recadastramento no Sinarme de armas que são registradas no Sigma, uma excrescência jurídica, uma aberração que só mesmo num país que não tem mais lei nenhuma, que não tem mais ninguém zelando pelo cumprimento das leis, poderia ser implementado, mas ele inventou, implementou e mesmo assim quebrou a cara, porque todo mundo foi lá e fez o recadastramento das suas armas, mais de 99,5%
99,67% das armas foram efetivamente recadastradas, mostrando que não tem desvio nenhum, que é mentira essa alegação que o governo tanto insiste. E agora, depois de toda essa perseguição, vem mais esse ataque. Vem mais uma determinação que vai gerar paralisação dos serviços, vai gerar atraso na publicação das portarias e, olha só, vai gerar a exposição dos atiradores desportivos a mais riscos, com o detalhamento de seus acervos, com o detalhamento do que está em mãos do segmento. E a pergunta é, para quê? Se é óbvio, se é cada vez mais cristalino que não existe vinculação entre esses acervos e a prática de crimes, que não existe essa mentira de desvios dessas armas para os criminosos, para o crime organizado, num país em que, repito, o tráfico de armas abastece diuturnamente essas organizações com milhares e milhares de armas. Qual o objetivo disso, se não for mera perseguição, se não for anular a possibilidade de autodeterminação, a possibilidade de autodefesa do indivíduo, fomentando uma pura perseguição política. E, nesse caso, uma perseguição que atinge um esporte, o que contraria diretamente o artigo 217 da Constituição Federal, que determina que é dever do Estado fomentar as práticas esportivas e jamais prejudicá-las. Mas aqui nós temos um alinhamento do governo, de ONGs e da mídia para cobrar que esses dados sejam expostos. Ninguém está nem aí para as armas dos criminosos. Ninguém parece se importar sequer minimamente com o tráfico internacional de armas. O que importa para esse governo persecutório é simplesmente continuar nessa sanha de desarmar aquele único cidadão, aquele único indivíduo que tem arma, que não representa risco nenhum à sociedade, que é o cidadão de bem, é esse único indivíduo que o governo quer e insiste em desarmar a qualquer custo. Nem que para isso crie mais uma fonte total de insegurança, que é a divulgação de seus dados. É isso que a gente vive no Brasil e depois fica a gente aí querendo explicar, fazendo malabarismo, por que é que a segurança pública brasileira está falindo. Porque a única preocupação é com quem não comete crime. E aí nunca vai se conseguir reduzir, nunca vai se conseguir, nesse modelo, te trazer qualquer proveito, qualquer benefício na área de segurança pública. É só comparar os números. Governo anterior, política permissiva ao acesso às armas, explosão na aquisição de armas no país, redução recorde dos homicídios. Este governo, redução absurda já na circulação de armas, comércio praticamente extinto, setor dos CACs paralisado e crime já subindo. Será que não é óbvio? A você aí que me assiste, será que não consegue chegar a essa conclusão? Será que não se consegue espalhar essa conclusão? É óbvio que isso está errado. Mas a mídia, essa mídia aqui, como o Estadão, que está aí fomentando provocações para que se tenha essa divulgação e se crie mais dificuldades, parece fechar os olhos para a realidade. Afinal, para ele só importa a narrativa.